Não o design inteligente de algum deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente e o design inteligente das nossas nuvens, a nuvem da IBM, a nuvem da Microsoft. Essas são as novas forças motrizes da evolução. Hoje, temos a tecnologia para hackear seres humanos em larga escala. E com isso quero dizer que se você tiver dados suficientes e poder computacional suficiente, pode entender as pessoas melhor do que elas mesmas se entendem. Então, para fazer isso, ele precisaria de uma tecnologia monumental para conseguir gerenciar o mundo inteiro, né? Em todas as áreas, inclusive nas finanças. E aí a pergunta que fica é, a tecnologia hoje capaz de fazer isso? Por incrível que pareça, Ei, um recado rapidinho. Eu tô procurando pessoas que queiram trabalhar comigo pela internet só usando o celular. Esses resultados que estão aparecendo aí são de pessoas que já estão comigo. E se você quer trabalhar de casa com o meu suporte, clica no link do primeiro comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu vou te explicar tudo certinho como funciona. Te espero lá! Em uma palestra pouco divulgada, uma frase chamou a atenção. Não se falou em Deus, mas em um novo Criador. Não um Criador celestial, mas digital. Os nomes mais poderosos do planeta reunidos em um só lugar. Mas desta vez, algo escapou. Um plano que não deveria chegar até nós. E se o seu futuro já estivesse sendo executado em silêncio? O Fórum Econômico Mundial reúne líderes políticos, CEOs, bilionários e até influenciadores digitais. Eles dizem agir para melhorar o estado do mundo, mas por trás de palavras cuidadosamente escolhidas, surgem perguntas que incomodam. Quem decide o que é melhor para todos e com que autoridade? Em uma transmissão vazada, captada por câmeras internas, uma conversa chamou a atenção. Eles falavam abertamente sobre controle digital, redefinição do consumo humano, vigilância comportamental e a criação do chamado novo cidadão sustentável. Um dos presentes afirma com firmeza: não se trata mais de escolha, a integração é inevitável, a agenda já começou. Você já ouviu falar da Agenda 2030 da ONU, mas o que poucos sabem é que ela pode estar passando por uma mutação silenciosa de sustentabilidade para monitoramento em tempo real, de inclusão para uniformização de condutas. A elite global não usa mais o termo nações, agora falam em gestão planetária, um sistema sem rosto, sem voto, sem oposição. Em Apocalipse 13 está escrito: ninguém poderá comprar ou vender a não ser aquele que tiver o sinal. A profecia de um sistema de controle total hoje começa a aparecer cada vez mais tecnologicamente possível. Identidade digital, moedas controladas por inteligência artificial, rastreamento de hábitos e decisões, tudo conectado, tudo monitorado, tudo definido por uma agenda. Em uma fala pouco divulgada, uma frase chocou. Não o design inteligente de algum deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente, o design das nossas nuvens, IBM, Microsoft. Segundo um dos estrategistas mais influentes, a evolução não pertence mais à natureza ou ao divino, mas às big techs. E o próximo passo? Hackear os seres humanos. The next global pandemic will occur. With this agreement, we're better prepared for a pandemic than any generation in history. Com dados suficientes e poder computacional, é possível entender as pessoas melhor do que elas mesmas. Agora eu te pergunto, se alguém pode prever, manipular ou até escolher seus pensamentos antes de você, isso é liberdade ou programação? A ciência está substituindo a evolução por seleção natural pela evolução por design inteligente. Não o design inteligente de algum deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente e o design inteligente das nossas nuvens, a nuvem da IBM,
a nuvem da Microsoft. Essas são as novas forças motrizes da evolução. E tudo isso já foi anunciado. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Enganará até os escolhidos, se possível fosse. Mateus, capítulo 24, versículo 24. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca. Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 ao 17. A marca, o controle, o sistema, tudo já está sendo preparado. Não é mais teoria, é profecia se cumprindo. Hoje, temos a tecnologia para hackear seres humanos em larga escala. E com isso, quero dizer que se você tiver dados suficientes e poder computacional suficiente, pode entender as pessoas melhor do que elas mesmas se entendem, e então pode manipulá-las de maneiras que antes eram impossíveis. Falando de tecnologia avançada na medicina, os cientistas usaram nanorobôs para matar as células cancerígenas em ratos de laboratório. Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, desenvolveram robôs em nanoestruturas capazes de matar células cancerígenas e reduzir o crescimento de tumores. Então, quando a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai se levantar contra todos os oponentes, a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai salvar o mundo, e ao salvar o mundo de um problema global, ele vai ser escolhido pela humanidade como o líder do planeta Terra. Ele vai montar um governo único global. Ele vai montar uma política única global, um exército único global, um sistema de saúde único global, um sistema financeiro único global, uma moeda única no mundo. Então, para fazer isso, ele precisaria de uma tecnologia monumental para conseguir gerenciar o mundo inteiro, né? Em todas as áreas, inclusive nas finanças. E aí a pergunta que fica é, a tecnologia hoje capaz de fazer isso? Por incrível que pareça, principalmente, se a gente for começar agora a pensar nas tecnologias do anticristo, a própria Palantir Technologies. Por quê? A Palantir Technologies foi fundada pelo Peter Thiel, que é o bilionário aí que criou o PayPal junto com o Elon Musk, e tudo começa no PayPal. E essa galera ficou muito poderosa, por isso que a revista Fortune criou a ideia, o conceito de máfia do PayPal, PayPal Máfia. Essa galera que está no poder hoje. A gente está falando de Peter Thiel, Elon Musk, veja o poder que eles têm hoje, né? David Sachs, que está no governo Trump como czar da inteligência artificial. O Reid Hoffman, que criou o LinkedIn, entre muitos outros. E quando houve o 11 de setembro, o Peter Thiel, que tinha criado o PayPal, vendeu o PayPal para o eBay, ganhou bilhões de dólares. Esses caras ficaram tudo multimilionário e bilionário. Ele teve uma brilhante ideia. Se você parte do princípio que PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital, eles tinham um sistema de segurança muito forte ao Peter Thiel aí. Nessa foto ele tá bonito, hoje ele tá meio carcomido aí. Então isso é foto antiga. Não é muito antiga não, porque ele degradou muito esse tempo atrás, apesar de que ele gasta milhões de dólares com aquelas tecnologias de extensão da vida. Sim. Ele é aficionado por viver para sempre. Ele patrocina várias pesquisas nisso. Ele toma várias substâncias também e tal. Igual o Raymond Kurzweil que faz isso também, né? Ou aquele cara que tá igual um vampiro que pega o sangue do filho, lembra? Injeta. Que o cara tá estranho pra cá. Tá parecendo aquele Crepúsculo, né? O Edward Cullen. Sim. Né? Ele tá meio pálido, né? Daqui a pouco ele tá brilhando. Ele tá brilhando. Ele tá meio pálido, né? O maluco. Então o Peter Thiel, ele tá tentando tanto ficar jovem que eu acho que deu algum efeito rebote lá que ele ficou... Ele tá meio estranho, tá cheio de buraco na cara. Então, a gente precisa entender que a Palantir Technologies ela foi criada no contexto da guerra ao terror que surgiu depois do 11 de setembro. Então, o que ele fez? Todo o conhecimento que ele desenvolveu criando um sistema de segurança para o PayPal, ele ofereceu para os Estados Unidos para criar um sistema de monitoramento total para fazer profiling, para descobrir quem eram os terroristas enrustidos, escondidos. Sim. E já utilizando o conceito do pré-crime. Pre-crime. Prender o cara antes dele cometer o crime. Isso está totalmente alinhado com o ato patriótico.
que foi a legislação que os Estados Unidos aprovaram no Congresso, que permitiu que eles partissem para cima dos terroristas. Pós 11 de setembro. Pós 11 de setembro. O ato patriótico, ele é um dispositivo legal inspirado no que o Gunther Jacobs, né, que é a galera fala Gunther Jacobs, mas o cara é alemão, então é Gunther Jacobs. Gunther Jacobs é um filósofo, um teórico do direito, que na Alemanha ele criou o conceito do direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É o contrário do direito penal do amigo. O direito penal do amigo é o seguinte: o cara cometeu um crime, mas um crime assim, pô, ele roubou um banco, ele não tá querendo derrubar o Estado, em tese, né? O cara bateu na mulher, ele não tá querendo derrubar o Estado, então ele vai sofrer o peso da lei. Mas ele vai ter direito à ampla defesa, contraditório, juiz natural, promotor natural e por aí vai. Agora, quando o cara tá querendo derrubar o Estado, ele não tem direito ao direito penal do amigo. Ele é um inimigo do Estado. Pois tem é. até filme, né? É. Inimigo do Estado ou public enemy, inimigo público, né? Aí esquece direitos adquiridos e esquece Aí é a base de Guantánamo. Processo legal. Então, a base de Guantánamo, ela começa a funcionar fortemente nesse período. Tem gente que tá lá na base de Guantánamo, né, acusado de terrorismo, que o cara tá há anos lá e nem sabe por que ele tá lá. Ele pergunta, pô, por que vocês me botaram aqui? Aí ele falou, pô, não faço a mínima ideia, o cara não sabe nem por que ele tá lá. Não tem ampla defesa, contraditório, juiz natural e tal, e o cara tá há 20 anos lá sem julgamento. Então, para você montar um projeto desse, né, tanto legal, penal, jurídico, você precisa de um sistema de monitoramento total também. Então a Palantir surge nessa hora para fazer esse serviço. Em nome de lutar contra o bicho-papão do terrorismo islâmico, a gente vai atropelar as liberdades e a privacidade vai olhar o que está todo mundo fazendo. Mas você não acha que as redes sociais já são um Lógico. caminho para isso? Lógico. Porque a gente vê em livro como 1984, vê vários livros onde o Estado te obriga a fornecer dados ou te oprime. Isso. E aí a gente nunca imaginar que a gente, de livre e espontânea vontade, ia dar esses dados, ia dar todas as características de graça nas redes sociais. Todo o nosso comportamento está rastreado, os caras conseguem prever tudo. Exato. Mais do que a gente nas nossas possíveis ações. O cara tá triste, tá triste, tá feliz, tá casado, O Facebook não tá. surgiu, o que você tá pensando agora? Você fala, pô, meu irmão, já foi lá dentro. Exato. Se nem te olhar a tua Verdade. expressão facial, o que você tá pensando? Aí o cara que tá de bobeira fala, tô pensando em fazer alguma coisa contra o Estado. Então meio caminho tá andado já para os estados agora se apropriar desse banco de dados infinito. Total. Não, eu vou mais fundo. Eu pergunto pra você. Mas só para ligar, tem esse banco de dados. Sim. Agora vem a inteligência artificial que consegue analisar, estudar esse montar big perfil, data, montar perfil, prever o futuro. Ou seja, aí Ferrou. agora o que falta? Só um computador quântico Isso. que consegue fazer isso de uma forma instantânea. Pô, papum. Agora a pergunta que eu faço e você tá perfeito no comentário, até me ajudou aqui, que eu lembrei de que as próprias redes sociais podem ser tecnologias do anticristo. Quando que as redes sociais se consolidam e se tornam célebres? Quando que o Facebook é criado de fato? É claro que a galera assistiu o filme A Rede Social. Tá aí a dica pra vocês, né? Pô, que filmaço. Que os escribas aí nos ajudem aí anotando. Um brasileiro faz parte, né, da criação. Pô, você acredita... É o Eduardo Saverin, né? Você acredita que eu... Cara, como você consegue lembrar todos esses Pô, e não... Não é, e se cara, eu assisti o filme e eu nem lembro o nome do... Eu não lembro nem o que eu comi mas ontem. o nome eu lembro. Era até aquele Garfield. O que é? o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha que fez o papel dele, do né? brasileiro, né? E o... Tem uma briga de tribunal. O Justin Timberlake no filme faz o papel do cara que... esse eu esqueci o nome, que era o dono do Napster. Verdade, entendeu? verdade. Que é o cara que fala pra ele que era The Facebook, né? Começou como The Facebook. Tira esse D, só Facebook. É só Facebook. E agora, Vilela, se eu te disser que assim como o Peter Thiel criou a Palantir nessa época pra ajudar o governo americano pra arrebentar com todo mundo, arrebentar... Você vê no livro do Netanyahu.
terroristas internacionais e os domésticos. O terrorista doméstico é o cara que não quer que você seja o presidente. Pô. Que discorda do que você discorda da tua opinião. Então, aí ferrou, meu irmão. Porque se... Pode colocar um carimbo de... Porra, se discordar de opinião é terrorista, ferrou, meu irmão. Mas, infelizmente, o plano é esse. E se eu te disser, Vilela, que a Palantir Technology foi criada pela CIA, porque a CIA tem uma incubadora de empresa chamada IN, tracinho, letra Q, tracinho TEL, InQtel. 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 Qual é a brincadeira aí desse? Eu acho que... Cara, não sei, eu acho que tem a ver com inteligência e TEL de distância, entendeu? Alguma coisa assim. Então, a InQtel, depois que a CIA começou a ser investigada pelo Congresso americano, o que a CIA fez? A CIA passou a patrocinar novas empresas de tecnologia, porque a CIA queria ter acesso às tecnologias de ponta para usar, teoricamente, em defesa da segurança nacional americana. Então a InQtel patrocinou a CIA e tem mais impressionante do que tudo. De 2003, quando a Palantir Technology foi criada, até 2008, a CIA era a única cliente da Palantir. Então a Palantir é uma ferramenta de espionagem, de monitoramento de dados e de criar perfis de potenciais criminosos e fazer o pré-crime. E se eu te falar que o primeiro investidor do Facebook foi o mesmo Peter Thiel que criou a Palantir? É mesmo? Você falou, é a mesma coisa que a rede social. Literalmente é a mesma coisa. Eles estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O Facebook já tinha crescido ou lá no comecinho? Não, o Facebook... confere pra mim se é 2003 ou 2004. Quando que ele entra na... É 4 de fevereiro de 2003 ou 2004. Acho que é 2003. É bem no começo. Só que aí a gente tem que andar um pouquinho atrás. Eu só quero conferir o ano pra não falar bobagem. Como que ele acha lá? Facebook, data da fundação, ou data da criação. Aqui fala que foi em 2004. 2004? E fala o dia também? Não é 4 de fevereiro? 4 de fevereiro de 2004. Precisa saber o dia, sabe por quê? Porque olha só, quando aconteceu o 11 de setembro, o governo americano criou um negócio que é a sigla TIA, que é Total Information Awareness. Era um projeto para eles terem acesso a todas as informações possíveis para achar quem é o terrorista doméstico ou internacional dentro dos Estados Unidos. E é claro que isso para montar um governo tirânico para ninguém ter opinião diferente, estilo 1984 de George Orwell. Dentro desse plano, a CIA criou um projeto em 2001 que durou de 2002, na verdade foi 2002 a 2004. A CIA criou um projeto chamado LifeLog. Tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar nisso, ou quem ouviu, parabéns, medalha de honra ao mérito para você. Aí, ponto de participação. O projeto LifeLog era um dos braços do projeto Total Information Awareness, saber de todas as coisas. A ideia era exatamente isso, monitorar todo mundo para montar perfil de cada um, ver o que tá todo mundo escrevendo na internet, comprando na internet, vendendo na internet, para descobrir quem é o terrorista escondido. Só que aí isso caiu no ouvido do Congresso americano. O Congresso americano chegou e falou: vocês estão, em nome de lutar contra o terrorismo, atropelando a privacidade das pessoas, pô. Você tá espionando e-mail das pessoas, você tá espionando mensagem instantânea. Isso tá errado. O Congresso forçou o governo americano a encerrar o LifeLog. LifeLog é o cara ter um banco de dados de cada ser humano. Da vida dessa pessoa. O LifeLog foi encerrado no dia 3 de fevereiro de 2004. O Facebook foi inaugurado no dia 4, no dia seguinte começou o Facebook. Ou seja... Com patrocínio da CIA também. Sondando os jovens talentos das universidades. As universidades americanas sempre tiveram diretamente relacionadas com o Pentágono e com o governo americano. Então, o Facebook é o LifeLog versão privada. Tá? Quem desenvolve essa teoria? Essa teoria está muito bem descrita num artigo brilhante da Whitney Webb. Whitney é igual Whitney Houston, com WH Whitney. Vou pedir para a galera, se puder abrir. O nome desse artigo é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. Whitney Webb, nesse artigo, As Origens Militares do Facebook, ou The Military Origins of Facebook,
ela mostra as origens militares não só do Facebook, mas de todas as redes sociais. Porque a Universidade de Stanford é do lado do Vale do Silício ali e está diretamente relacionada à Inquiltel e à CIA. E a CIA já estava montando um plano de ter buscadores na internet. Então, um russo chamado Sergey Brin e um americano chamado Larry Page estavam estudando na Universidade de Stanford, receberam patrocínio da CIA para fazer o Google. Então, as redes sociais, desde o seu nascimento, já são um projeto desse, uma espécie de tecnologia do anticristo, para poder monitorar tudo, montar perfil e daqui a pouco perseguir quem não concordar com o sistema. E tudo isso dando entretenimento para nós, Entretenimento, claro. dando migalhas pra Migalhinha. gente. E o que a gente dá para ele, eu sei que é bobagem falar isso, porque quem tá em casa fala, pô, mas o que interessa pro Facebook ou pro Instagram as minhas paradas, onde eu almocei, onde jantei? Meu, você não tem ideia quanto isso é valioso. Cara. Pô, demais. Não é? Então, mercadologicamente e militarmente. Ele sabe se eu tô saindo de São Paulo para ir para outra cidade, quantas vezes eu saí do país, o que eu como, não, quando eu mudei minha dieta. Eu venho aqui fazer o podcast, aí quando eu saio, eu ligo o Waze, ele já pergunta se eu quero ir pra casa. Pois é. Como é que ele sabe? Pelo horário. Se eu não quiser ir pra casa, entendeu? Ele vê seu costume, né? Lógico. Nesse horário, normalmente, ele vai pra casa. Então, ele te oferece. Da mesma forma que a máquina prevê que você já vai querer ir pra casa, ela pode entrar numa alucinação de prever que tu vai cometer algum crime. Aí ferrou, aí tu entra no Minority Report. Você comprou uma arma, Sim. você não sei o que, comprou... Ele começa a juntar um monte de coisa. Isso. Portanto... ele vai... dependendo de como ele foi programado... Sim. Ele tem meio 90%, tendencioso. 98% de chance de cometer um... Tá com 75% de acerto. Hoje em dia, esse sistema de pré-crime. Aí você tem 25% de pessoas que vão pro Chilindró por engano. Não, e o que é a tecnologia do chat GPT e tal? É tudo preditivo, né? Sim. Ele vai tentando prever qual é a palavra mais próxima que seria que você gostaria mais dentro do que você tá procurando. Exatamente. Eu digito alguma coisa, aí ele vai falar, tá... Isso. A próxima palavra é essa. Exato. É uma adivinhação palavra a palavra, que formam frase, que formam texto, e aquilo lá tá ficando cada vez mais acertado. Isso. Lembra aqueles primeiros, que eram bem toscos, quando você ia digitar no celular, ele tentava achar a palavra, e aí você ficava te atrapalhando, porque nunca era a palavra que você queria, né? Isso tá cada vez mais eficiente. Agora refinou de um jeito, né? E a disrupção foi o ChatGPT, né? O ChatGPT queimou a largada lá, deixou a galera do DeepMind, né? Do Gemini, de todo esse pessoal que estava trabalhando para trás. Então, assim, foi legal você ter citado as redes sociais, porque eu já cliquei aqui mais um checklist, né? Já falei da Palantir e já falei das redes sociais. Então, fica ali o artigo. Pessoal, hoje, né, se você não lê inglês, com tradutor aí é mole. Esse artigo... Isso é uma coisa também que eu tava vendo muito tradutor falando, reclamando que o emprego dele vai acabar. E vai, né? Cara, tradutor, eu tô com pena dos tradutores. Eu sou tradutor também, já traduzi Bíblia, já. Pois é. Já fui tradutor da Bíblia Estúdio Wesley, da Sociedade Hoje em dia, né? Cara, daqui difícil. Um tempo, eu sei que, pode ser um salto, pode ser uma viagem, mas mesmo você aprender outra língua vai ser uma coisa desnecessária, porque vai ter uma tradução simultânea, já né? Acabou, já tem, já. Já? Já eu tô acabou. falando, outra pessoa já tá escutando já, na língua dela. Automático. Não, sem uma pessoa. Não, aplicativo. Na internet. Você já mas eu tô falando pessoalmente. Pessoalmente também, você bota a tecla SAP ali automática. Se você tiver um Neuralink, então acabou, né? Mas que não tem, eu coloco um fone na pessoa. Isso, não, já acabou. Falando, a pessoa tá falando, já era. Você quer isso, tá bom. E de línguas estrangeiras vai ficar meio desnecessário o cara dominar. Pois é. Só se ele tiver um interesse muito específico e tal, né? Então, na verdade... A gente tá pra ver uma disruptura muito grande nos próximos anos, né? Então, e o problema é que quando o negócio pega velocidade... A gente tá vendo, assim, aconteceu tá na curvinha. Isso, aconteceu aquilo, daqui a um tempo a gente não vai conseguir acompanhar. Vai ser a cada minuto. Você vai falar, olha só o que aconteceu. Você fala, não, esse aqui já saiu 2.0. Não, isso aqui já foi substituído por outro. Cara, porque os próprios aplicativos, o próprio algoritmo, ele vai se melhorando, ele aprende a evoluir. Né? Machine learning, né? Aprendizagem de máquina. E você tem agora, tá se falando muito... O pior, eu não sei se eu tô errado, mas eu não me assusto com essas coisas. Eu fico empolgado ainda. Eu sei que eu tenho um perigo muito grande disso ser ruim. Mas como eu tô vivendo isso, eu tenho aquela excitação de estar vivendo uma coisa e estar vendo essas coisas acontecerem. O que meus pais demoravam décadas para ver um avanço tecnológico. Isso a gente tá vendo
as perspectivas de cura de doenças incuráveis, isso é legal. Mas eu somando tudo que eu estudei, era para eu estar completamente desesperado. Eu só não tô desesperado por causa da confiança em Deus. Não a confiança em Deus passiva, é uma confiança que eu sei que o final da história já está contado, que vai terminar, Deus vai intervir na história e vai ter a vitória do bem sobre o mal. É isso que me dá segurança, né? Então, se não fosse isso, eu tava preocupado pra caramba, principalmente pela redução das liberdades e da privacidade. Isso aí é terrível, né? E se tudo parece caminhar para um governo único, uma moeda única, uma fé distorcida, é porque estamos mais perto do fim do que imaginamos. O mundo clama por paz, mas virá destruição. Prometem liberdade, mas entregam escravidão. Jesus alertou: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus 24, 33. A maior batalha não será com armas, meus irmãos, mas por almas. Agora, mais do que nunca, não é tempo de medo, é tempo de vigiar e orar e se prevenir, porque ele vem e todo olho o verá.